87ª HQ lida para o desafio 365 HQs de 2019. Essa aqui é Gavião Arqueiro e Soldado Invernal, que é uma história curta que foi lançado na revista Tales of Suspense de 100 a 104. Aqui no Brasil fica Contos de Suspense. Esse encadenado aqui é um encadenado que se passa depois lá do evento que o Capitão América vira um agente da Hydra, domina os Estados Unidos e toca o terror lá, e depois os heróis conseguem reverter a situação, reconquistam os Estados Unidos, o verdadeiro Capitão América volta e toda essa treta que quem acompanha a Marvel já está cansado de saber. Essa edição lida com alguns eventos, algumas consequências desse evento, que incluíram a morte da Viúva Negra e dois de seus amigos e ex-amantes, que são o Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal. Eles estão investigando algumas questões acerca da morte dela, porque um acredita que ela na verdade não morreu, mas está viva e atuando, matando gente com quem ela tinha treta, e o outro, o Soldado Invernal, acredita que tem alguém se passando por ela e fazendo esse trabalho e quer descobrir o que está acontecendo. Essa dupla, Gavião Arqueiro e Soldado Invernal, eu ainda não tinha visto agir em conjunto na Marvel. Não sei se eles já tinham agido, talvez nos Vingadores, mas eu não tinha visto com o Soldado Invernal atuando como Capitão América, mas eu não tinha lido nada sobre se focando nessa relação entre eles. E eles são personagens que eu acho interessantes. Eu gosto bastante do Gavião Arqueiro, atualmente ele é um dos meus personagens favoritos, e o Soldado Invernal eu gosto bastante do conceito dele. E embora fora da fase do Brubaker, dele como Capitão América, e também dele como o próprio Soldado Invernal, eu não tinha lido muita coisa, mas eu gosto da ideia do personagem, gosto também do design do personagem, o cara mascarado, com braço de ferro e coisa e tal, e também da história deles. Em geral, esses três personagens fazem parte de um núcleo da Marvel que eu gosto bastante, que é o núcleo dos personagens que não têm poderes. Eles não são exatamente urbanos, embora sejam mais ou menos urbanos, principalmente o Gavião Arqueiro, mas atuam no ramo da espionagem, numa coisa assim mais... um tipo diferente de heroísmo do que personagens como o Homem-Aranha até que é urbano, mas diferentes personagens como o Thor, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e etc. E como eu gostava dos personagens e gostei da ideia de ver os dois agindo em conjunto, eu resolvi comprar essa edição e fiquei bastante satisfeito. Não é uma obra grandiosa, mas o roteirista, que é um roteirista que ainda não tinha lido, creio que não tinha lido, nunca parei para prestar atenção no nome dele, pelo menos, que é o Matthew Rosenberg, eu gostei bastante do roteiro. Ele escreve bem os dois personagens e consegue fazer a dinâmica dos dois funcionar muito bem. Ele se baseia bastante nas HQs do Gavião América, do Gavião Arqueiro, que foram lançados há algum tempo, que saíram encadernado a partir da nova Marvel, que foram bastante... acho que alteraram bastante o personagem e definiram bastante o personagem nessa época da Marvel. Eu acho que as HQs são do Matt Fraction. O nome me fugiu, mas eu tenho quase certeza que é do Matt Fraction, sim. E ela pega bastante dessa personalidade que foi estabelecida lá e trabalha em cima dela e consegue bastante utilizar essa persona do Gavião Arqueiro que foi cimentada lá pelo Matt Fraction e fazer coisas interessantes com o personagem. E o relacionamento dele com o Soldado Invernal fica bem interessante. Lá pela metade, a história passa a ser menos sobre a interação dos dois, que eles estão buscando a Viúva Negra, e passa a ser mais sobre a própria Viúva Negra e as tretas envolvendo a não morte dela, que inclusive já tinha sido até avisada que ela não estava morta, porque no final lá da mega saga da Hydra, ela aparece no final, assim, entre uma multidão com capuz a lá Assassin's Creed e depois vai embora. E, no entanto, ficou uma coisa legal, apesar dessa ruptura que no início assim eu estranhei, porque mudou de foco os personagens, ficou bastante legal. E quando os três personagens se juntam e vai resolvendo essa trama da Viúva Negra e dos dois ex-namorados dela que estavam atrás dela, fica uma coisa bem interessante. Esses três personagens têm uma dinâmica legal e foi uma HQ que foi legal de ver. Ela não é maravilhosa, nada do tipo, mas ela tem um roteiro bom,
com uma dinâmica interessante dos personagens. E as cores fazem umas coisas interessantes, principalmente de dar enfoque a certos padrões de cores quentes e frias. Mas eu achei que elas não casaram tão bem com os desenhos. Aqui eu gosto bastante disso aqui que fazem, como por exemplo, fazem muito com o Gavião Arqueiro, dele sempre ter esse destaque da cor roxa, que foi algo que começou, se eu não me engano, começou com a HQ dele do Matt Fraction. E mas alguma coisa quando ela vai para os desenhos, eu tenho uma impressão de que não valorizou tanto eles. No entanto, foi um HQ legal e no final tem a edição do Generations, que eu não li, o Gerações lá, que mostra os personagens novos atuando com versões antigas dos seus originários e mostra a Gavião Arqueira tendo encontro com um Gavião Arqueiro mais jovem. E assim, foi uma HQ boa, que mostra bem a dinâmica dos dois personagens. E eu acho que dinâmica de personagens é uma coisa que é muito importante nas revistas do Gavião Arqueiro, porque é um personagem que ele se baseia bastante nisso e ele ficou meio que famoso nas HQs desde sair do Matt Fraction, basicamente por causa disso. E essa HQ não faz, que foi da Kelly Thompson, ela não deixa barato nisso. No entanto, como eu não li o resto de Gerações, para mim acabou não sendo tão proveitoso. E eu acabei gostando mais das edições dos contos de suspense mesmo, que foi legal. Como esse encadenado aqui é único, creio que não vai ter continuação dessa. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não vai ter essa continuação dessa história do Gavião Arqueiro dos Consulado Invernal, embora tenha um gancho no final. Eu não sei se vai ter essa continuação no Tales of Suspense ou em outro canto, ou se sequer vão deixar de lado e fazer todos os bastidores. Mas para quem curte o Gavião Arqueiro, quem curte o Soldado Invernal, eu acho que é uma boa HQ, uma HQ que vale o preço dela e que não decepciona, ela não impressiona nem nada do tipo, não vai ser lembrada no futuro, mas é uma boa HQ com esses personagens que estão na capa. E é basicamente isso, espero que tenham gostado desse vídeo, os poucos que vão chegar até o final dele. E no vídeo seguinte eu vou estar voltando com o Vagabond, dessa vez comentando minhas impressões de leitura de Vagabond 12. Até a próxima.